17h03. Participe no circuito Sesc de corridas. Etapa Aumentou? Ele tá encaixado? De 1, 2, 3, Não. 10 quilômetros. Categorias infantil e adulto. Primeira largada às 9 horas. Inscrições limitadas no site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas. Informações do Sesc Uruguaiana na Rua Flores da Cunha, 1984. Muito boa tarde, Uruguaiana, boa tarde, Fronteira Oeste, entrando no ar mais uma edição do Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96. Aquele agradecimento especial aos patrocinadores: Guimarães Soluções Contábeis, contabilidade para o comércio, indústria, prestadores de serviço, agronegócio, além de gestão financeira e gestão para negócios. Rodomã, indústria em comércio de implementos rodoviários, com oficina para caminhões e carretas. A Rodomã é concessionária da Librelato. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Proequilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida. Na Proequilíbrio você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de você e da sua saúde. Benditos Pet, recreação e socialização canina, hospedagem, banho e tosa, consultas e vacinas. No Baita Papo Entrevista de hoje, vamos falar sobre saúde mental, um problema a ser discutido. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Suzana Nair Piegas Tarter, que é uruguaianense, formada pela UBRA desde 2003. Há mais de 10 anos é uma profissional atuante nas políticas públicas, também atende adultos e adolescentes no consultório. Envie sua pergunta para o WhatsApp da rádio 3412 3334. Muito boa tarde, Suzana, tudo bem? Boa tarde, Dario, boa tarde a todos. Obrigado por mais uma vez ter me chamado aqui, né? Só vou pedir que fale mais próximo do microfone. Vamos repetir meu boa tarde, então. Boa tarde a todos. Obrigado por ter me chamado mais uma vez, né? Vamos ver se a gente consegue ter uma conversa que eu consiga esclarecer um pouco algumas coisas para vocês. Vamos lá, então. Eu já começo te perguntando por que a saúde mental é um problema, não? A falta da saúde mental é um problema. Essa pergunta é interessante, porque na verdade a saúde mental não é um problema, né? Quando a gente está com saúde, seja ela física ou mental, nós estamos bem. A falta dela, sim é um problema, né? A falta da saúde mental seria algo que não nos deixa pensar claramente. Quando nós estamos saudáveis, né? Claro, cada ser humano reage de um jeito às diferentes situações da vida. Mas quando as nossas capacidades, desejos, nossas emoções, elas estão claras, elas estão bem organizadas, né? Apresenta-se ali uma qualidade de vida. Isso é saúde mental. Então, a falta disso é que é um problema. Quando isso está instaurado dentro do que eu acabei de falar, né? Dentro das oscilações naturais do dia a dia. Quando isso está instaurado, essa clareza, esses meus desejos, a forma como eu vou alcançar meus objetivos, eu estou saudável. Quais os principais problemas que a falta de saúde mental pode trazer? Sabe que o que eu vejo, assim, na verdade, a falta de saúde mental é algo muito amplo, assim, depende do que, como, onde eu estou, ou de que forma eu estou afetado. Mas a falta de saúde mental, sabe o que eu acho que é mais complicado? Que ela nos traz estigmas, sabe? Uma pessoa que tem, de alguma forma, assim, está afetada no que eu acabei de falar, na sua clareza, na sua qualidade de vida, por vezes ela não está bem atendida, sabe? Ela é vista como alguém, sabe o conhecido louco? Isso não existe, né? Isso não existe nenhum livro essa nomenclatura, isso não é uma patologia.
Mas a falta da saúde mental, ela traz estigmas, traz preconceitos e acaba, esse é uma das dificuldades, e acaba não tendo o olhar adequado, a necessidade do olhar adequado para o tratamento. Falamos de falta de saúde, então falta de saúde necessita tratamento. A questão da depressão a gente pode acarretar como um problema da falta da saúde mental? Sim, na verdade é uma patologia, né? É interessante também que a gente discuta isso, porque assim, ó, tem umas palavras que caem no senso comum, né? Por exemplo, fulano tá deprimido. Ah, pois é, o que aconteceu? Pois é, ele perdeu, sei lá, a esposa, que ele era casado há 40 anos, semana passada. Não tá deprimido, ele tá triste. Isso é uma emoção natural, que entra ali na primeira pergunta, na clareza, ele está triste, ele tem o direito, quase que o dever, né, para que a saúde mental deles se mantenha, de fazer esse luto, tá? Agora, claro, o que é a depressão? Aí a depressão já é uma patologia, a depressão ela tem uma série de fatores que tem que ser avaliados por um X de tempo, né? Para que a gente classifique essa situação já não como uma tristeza, e sim como depressão. O deprimido não necessariamente quer dizer que a pessoa esteja numa depressão, né? Sim, o deprimido sim está numa depressão. O triste, eu posso estar triste e não estar deprimido, sabe? E tem até algumas questões assim que são um pouco mais... Tem formas de depressão sorridente que a gente fala, que a pessoa sequer demonstra, né? Sequer demonstra. Às vezes até nos surpreende determinados atos que a pessoa acaba tomando depois e tal, porque ela não percebia. Por isso que o olhar de um técnico, por vezes, é muito importante, né? E quando é uma depressão que não é unipolar, por exemplo, que é bipolar, por exemplo, então eu oscilo entre a tristeza, essa tristeza muito profunda, que já não é a tristeza natural, né? Que é uma fase depressiva, e lá em cima eu vou para uma fase maníaca, que é a de euforia, as pessoas acham que assim, que eu estou deprimido melhor, deprimido bem, deprimido bem, deprimido bem. Não é que eu estou deprimido bem, eu estou oscilando. Eu estou deprimido maníaco, deprimido eufórico. Esse excesso de euforia, por vezes, ele é visto como saúde. Por quê? Porque a gente corre, porque a gente tem pique, porque a gente vai. Então, quando a pessoa está nesse momento, ela está saudável. Não, ela não está saudável, tem que observar direitinho, porque ela está numa oscilação absurda. É como ela vai de uma montanha para um buraco, de uma montanha para um buraco. E a nossa vida, na verdade, ela não é uma linha reta. Sim, é uma vida, é cheia de emoções, né? Mas não pode ser de uma montanha para um buraco. São pequenos, são percalços, são assim, né? Cada dia é um dia. A gente oscila, mas não nessa magnitude. Entendi. Então, que sempre tem aquela função também, né? Num velório, por exemplo, né? Um familiar que não chora, daí a pessoa já diz, não sentiu, né? E tá ali tranquilo, a questão de demonstrar emoções, né? Varia de pessoa para pessoa. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Quando, de novo, vou dar o exemplo, assim, a viúva, então, de 1000 anos de casados e tal, e ela tá chorando a partida desse companheiro dela, e aí o que mais me chama a atenção são aquelas pessoas que chegam para essa senhora e dizem, não chora, não te abala. Gente, se ela não vai se abalar por esse companheiro da vida toda que acabou de ir, ela se abalaria pelo quê, no caso? O que seria, entendeu? Então, ela está triste, ela tem o direito de chorar a partida dessa pessoa. Claro, no decorrer, no passar dos dias, vai se vendo se ela vai superando, né? O luto, ele tem suas fases, né? Ver se ele vai superando essas fases, se a senhora vai superando essas fases ou não, então se busca ajuda e tal. Mas esse não chora é uma angústia muito mais de quem está acompanhando do que quem está chorando. O ser humano, ele tem uma dificuldade de ver o outro chorando. Não chora, te acalma. Chora, eu tô aqui do teu lado. Tá tudo bem, tá tudo certo. Chorar faz bem. Natural. Tá certo. A falta da saúde mental é um problema aí que acomete todas as idades ou tem uma idade específica? Olha,
Na verdade, assim, ó, disfunções cognitivas, hereditárias, desordens emocionais, por incrível que pareça, acometem todas as faixas etárias, né? A gente acha que crianças, a gente estava falando de depressão, né? Que crianças não têm esse quadro. Ansiedade, porque ele vai estar ansioso, não tem um boleto para pagar. Não tem nada que ver. A ansiedade não está relacionada ao boleto. Não tem nada que ver. Então, assim, ó, quando tu me fala de saúde mental e faixas etárias, vai depender de como eu estou enfrentando aquele momento, das situações, do externo, do meu interno, de como eu nasci, da minha capacidade de enfrentar determinadas questões. Cada ser humano, eu falo sempre isso, né? Eu vou falar hoje na entrevista, inclusive, várias vezes. Cada ser humano é único, independente da idade que ele tenha. Nós devemos olhar os outros e ensinar, e os outros por vezes não nos ensinam a nos olhar, né? De uma forma mais delicada, sabe? Não só vivendo como se a gente estivesse na enchente, na tormenta. E aí a gente vai perceber que não tem de faixa etária. Sim. O que a gente pode entender aí como uma boa saúde mental? O que seria saúde mental? É ter a estabilidade, é não ter as oscilações? Como é que a gente entende o que é ter uma boa saúde mental? Não, a oscilação é como a gente falou, né? Ninguém tá de 100%, né? O que não é qualidade de vida são absurdas oscilações. Então, qualidade de vida é o sinônimo de saúde mental, entende? É quando eu me percebo, como eu falei na tua primeira pergunta, com clareza de pensamentos, com desejos, com planos para alcançar esses desejos, com bom convívio social. O ser humano, ele é gregário, tá? Nós vivemos em grupos. Vivemos numa sociedade, não dá para viver sozinho. Às vezes, antigamente no Fantástico aparecia um eremita, mas agora nem isso, porque acho que não tem nem lugar mais para ter um eremita. Mas por que eu falo que aparecia num programa de televisão? Porque não é da nossa essência viver sozinho. Mas não seria saudável para a mente viver sozinho? Quem escolhe viver sozinho desta forma já está com alguma dificuldade de convívio social, entende? E vou te dizer, não o convívio social, então, é importante para ter a saúde mental. Sim, sabe que estudos comprovam que mulheres vivem mais porque socializam mais, porque têm mais amigas, porque falam mais, porque verbalizam mais suas questões umas com as outras? Uma troca. É muito interessante. Eu estava lendo um artigo, não sobre essa questão das mulheres, mas sobre a questão de falar, né? De conversar, de dialogar com outra pessoa, né? Uhum. Não guardar para si todos os pensamentos. Claro. Bom, aí a gente fala, essa é a base, por exemplo, da psicanálise, né? Da psicoterapia de orientação psicanalítica, né? Que tem essa questão, né? De que lá no início, quando foi formulada a teoria, se chamava, por exemplo, a cura pela fala, que é quando tu consegue colocar em palavras, né, as tuas angústias, né? E aí tu me pergunta das idades, né? Tá, mas aí uma criança muito pequena, porque aí o vocabulário é mais restrito. Quem trabalha com crianças, não necessariamente ela vai colocar em palavras, mas ela demonstra nas tarefas que ela faz com a sua terapeuta, nos desenhos, demonstra pelo desenho. Claro, né? Daí os colegas que trabalham com crianças pequenas, bem pequenas, inclusive, eu acho um trabalho maravilhoso, assim, as gurias que fazem essas observações, seria uma outra forma de se comunicar, não é verbal, mas a gente entra na mesma situação da comunicação, de se comunicar com os outros seres humanos. E eu organizo as minhas ideias, eu organizo as minhas questões. É um processo lento. Não é do dia pra noite. Não, até hoje eu postei no Instagram que eu dizia... umas colegas até curtiram. Gente, terapia não é miojo, tá? Não fica pronto em 30 minutos. Não, em 3 minutos não rola. Entende? Então a pessoa tem que sim ter uma dedicação, né? O ser humano é de uma complexidade inenarrável, assim, e então assim é um trabalho formiguinha, mas o resultado é muito significativo. Já que tu comentaste essa questão da terapia,
Por que ainda há um preconceito por parte da sociedade quando as pessoas fazem terapia? Eu faço terapia, né? E tu tem vários pacientes também. E por que as pessoas ainda veem a terapia como algo com uma pessoa que seja doente, e não como algo com uma solução, enfim? Porque, na verdade, são ciências novas, né? É um pouco também do que eu sempre falo da medicação psiquiátrica, né? Se te dizem que tu tem que tomar um antibiótico, tu não questiona, porque, né? Bom, então significa que eu tenho um vírus, uma bactéria, e esse remédio vai trabalhar em cima e tal. A medicação psiquiátrica, ela também é bastante nova. Ela vem evoluindo de uma forma muito, muito significativa, assim, os medicamentos de nova geração têm um efeito muito bom. Mas a gente tem, se tu for ver na história recente, as pessoas sequer eram medicadas, eram colocadas em instituições psiquiátricas, né? Viviam ali, davam sem solução a situação, né? Hoje a gente vê casos que a gente diz, mas hoje tem tanto disso, tanto daquilo. Não, já existia um problema que essas pessoas estavam escondidas em instituições psiquiátricas. A medicação, a psicoterapia trouxe essas pessoas para fora, para o mundo, entende? E essa contenção e esse auxílio é com a psicoterapia, é com a intervenção medicamentosa. Ao mesmo tempo, né, nós nos demos conta que não preciso ter uma patologia, ou seja, uma enfermidade, um CID, Para poder tomar remédio. Para tomar algum remédio, ou, né, aí é o psiquiatra que vai resolver, mas principalmente, não falo nem do remédio, mas da psicoterapia. Eu não preciso, por que tu vai, qual é teu diagnóstico na psicóloga? Eu não preciso ter um diagnóstico, né, ter um CID, eu estou ouvindo tratar questões a respeito, vamos supor, da minha separação, da minha mudança de cidade. E que bom eu poder trabalhar isso com alguém que está me ouvindo e me dando um retorno suficientemente bom, um técnico, nesse sentido. Sim. Mas a psicoterapia e a medicação são novas, então ainda as pessoas não entendem muito bem. E eu sempre falo, toda vez que tu me chama, eu venho muito aqui por causa disso, para esclarecer essas questões, para a gente terminar com esses estigmas, né? Sim, a terapia é essencial, É importante para quem, né? Não acho que todo mundo tem que ir para terapia, mas quem gostaria de ter uma melhor qualidade de vida, que vá e que entenda que não é uma coisa que serviria só para determinadas situações ou patologias, entende? Ainda tem gente que fala que é para, né, ou que quem toma, tem gente que compra remédio escondido, porque a ideia é desmistificar isso, e a gente vai ter tanto sucesso quando isso melhorar. Dizer que é normal, né? Quais seriam as causas aí da falta da saúde mental? A gente teria como mensurar essa... Olha, é uma gama significativa, assim, porque, né, volto a dizer, cada um é um, né? Então, a falta da saúde mental vai interferir de diferentes formas em diferentes seres, né? Mas é o contrário daquilo que a gente estava falando, né? É a partir das ações, né, que você consegue ter essa... Quando que eu não tenho saúde mental, né? Quando eu não tenho aquilo que a gente falou antes, clareza de pensamentos, quando eu tenho confusão em relação aos acontecimentos da minha vida, quando eu estou com dificuldade de manter a minha qualidade de vida. Então, eu estou com a minha saúde mental abalada. E eu vou te dizer que isso não é algo, por vezes, visível, a olhos nus, né? Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, do alcoolismo, tá? Essa pessoa já tem, né, está com a sua saúde mental, com as suas questões já deterioradas. Mas tem gente que acha que não é alcoólatra porque vai trabalhar todos os dias ou porque, eu não sei, mantém a sua vida social, mantém a sua casa. Sim. Tu não é alcoólatra só no ponto que tu tá atirado na rua. Sim, tu pode ser alcoólatra tendo uma vida... Exatamente. normal. Então esse olhar
que a gente tem que ter sobre nós e que um terapeuta pode ajudar, no sentido de também poder te ajudar a enxergar essas questões para que elas possam ser trabalhadas antes de chegar nesse ponto, né? Nessa questão mais... onde a pessoa já tem, né? onde a pessoa por vezes já tem uma questão mais, que já está mais avançada, e essa é a palavra que eu estava procurando. A gente pode então identificar uma pessoa que não está com uma saúde mental boa quando ela apresenta esses sinais, né? Esses sinais, né? Como eu te falei, depende da pessoa, né? Esses sinais, essas quando dificuldades. Eu digo nós num senso comum, tá? Não só o profissional. Nós num senso comum. Tá? O que é mais difícil daí, né, Darildo? Assim, ó, tá aí, como é que eu... E eu falo o quê? Amiga, eu tô vendo que a minha amiga não tá com algumas... Ela acho que ela deve estar com um problema, uma saúde mental não está em dia, eu posso... O que a gente... O mais recomendado é que tu indique que ela procure alguém, né? Porque às vezes frustra muito, assim, não, eu vou tentar ajudar. Então ela bebe demais, quando não estiver com ela, não vou beber. Ou ela tá muito triste e as pessoas, né, ou que pode já estar deprimida, vamos lá, vai dar tudo certo. Não, indica um profissional. Porque por mais boa vontade que a pessoa tenha, não tem a técnica, né? Então, a indicação, né, isso foi muito trabalhado no mês de prevenção, a questão do suicídio. Não se coloque como alguém que vá, né, auxiliar aquela pessoa no sentido de que ela não chegue a esse ponto. Se coloque na posição de que vai indicar alguém. Sim, não se colocar no lugar dela. A Rua está dizendo aí que a Suzana é bárbara. Realmente, né? Tem muitos relatos dela. Muito obrigada. Quanto profissional é a Suzana. A gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente segue falando sobre saúde mental, um problema a ser discutido. Agora são 5h25, 20 graus em Uruguaiana, a gente já volta. Acostuma. Seu pet merece o melhor. Venha para Benditos Pet. Aqui tem recreação e socialização canina, além de hospedagem, banho, tosa, consulta, vacinas, suporte em pós-operatório e atestado de viagem. Estamos na Eustáquio Almazaba 1869. Nosso telefone é o 99612-5296. Benditos Pet. Bem-estar e qualidade de vida que seu pet merece. O resultado contábil que a sua empresa precisa está no Guimarães Soluções Contábeis. Contabilidade para comércio, contabilidade para indústria, contabilidade para prestadores de serviço. Também aumentamos o lucro da sua empresa com serviço de gestão para negócios e gestão financeira. Guimarães Soluções Contábeis. Ligue 55 992 18 66 24. Avenida Presidente Vargas 4161. Tenha mais saúde com uma equipe multidisciplinar e atendimento exclusivo. Venha para a Pro Equilíbrio. Aqui você tem acompanhamento nutricional personalizado, treinamento funcional, reabilitação funcional, funcional kids, treino HIIT, Power Yoga, Pilates, Core Align. Nossa equipe é formada por educadores físicos, fisioterapeutas e nutricionista. Pro Equilíbrio cuida de você e da sua saúde. Presidente Vargas 2957, telefone 3412-2440. O seu caminhão e carreta precisam rodar com segurança. E na Rodoman Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, você tem manutenção, revisão e uma linha completa de peças e acessórios. Acesse www.rodoman.com.br. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estamos no Instagram, @Rodoman Uruguaiana. Rodoman, há 24 anos a sua parceira na estrada. BR-472, quilômetro 578, saída para Itaqui. Telefone 55 34 14 0612. WhatsApp 55 98 451 0761. Estamos sempre evoluindo. Participe do Circuito Sesc de Corridas, etapa Uruguaiana, no dia 30 de abril. Percursos de 1, 2, 3, 5 e 10 quilômetros. Categorias infantil e adulto. Primeira largada às 9 horas. Inscrições limitadas no site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas. Informações do Sesc Uruguaiana na Rua Flor
Flores da Cunha, 1984. Ou pelo telefone 3412-2482. Circuito Sesc de Corridas. Uma realização Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E esse é o Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96, nessa edição de quarta-feira. E eu tenho que falar que hoje é o último programa aqui na 96, Baita Papo. Agora depois vai seguir somente no YouTube, através do @Baita Papo Entrevista, e também na minha rede social, @jornalistadaril no Instagram. Então, é um programa de despedida, mas vamos voltar, né? Quem sabe em breve a gente não volta pro rádio. E quero agradecer aos patrocinadores: Guimarães Soluções Contábeis, contabilidade para o comércio, indústria, prestadores de serviço, agronegócio, além de gestão financeira e gestão para negócios. Também Rodoman, indústria e comércio de implementos rodoviários, loja com oficina para caminhões e carretas. A Rodoman é concessionária da Librelato. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Proequilíbrio, mais que uma academia, é um estilo de vida. Na Proequilíbrio, você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de você e da sua saúde. Benditos Pet, recreação e socialização canina, hospedagem, banho e tosa, consultas e vacinas. No programa de hoje estamos falando sobre saúde mental, um problema a ser discutido. Estou recebendo aqui no estúdio a Suzana Nair Piegas Tarter, que é uruguaianense, formada pela UBRA desde 2003, há mais de 10 anos é uma profissional atuante nas políticas públicas, também atende adultos e adolescentes em consultório. Suzana, dando sequência na nossa entrevista, eu te pergunto, qual é o profissional que trata aí a falta da saúde mental nas pessoas? A falta ou a manutenção, né, que eu acho que é interessante. A princípio são os psicólogos, né, e os psiquiatras. Mas, como a gente falou dessa evolução, né, nós já temos, inclusive, outros profissionais que trabalham, né, em centros de atendimento psicossocial, né, ou em clínicas, né, como terapeutas ocupacionais e enfermeiros especializados e tal, que formam toda uma rede, né. É bem importante essa rede, né, para o tratamento. Mais do que interdisciplinar. É verdade, uma equipe multidisciplinar faz a diferença, né? Claro, a multidisciplinar, ela trabalha com vários... A interdisciplinar, uns falam com os outros, né? Então, começa desde, né, o que nota a pessoa que está acompanhando durante as atividades, né? E essas trocas de informações são preciosas. Verdade. Uma pessoa que teve traumas na infância e não foi tratado, ela pode crescer aí com uma falta de uma saúde mental, ela pode ser prejudicada na vida adulta? Tá. Todos nós tivemos traumas, Dario, lamento te informar. É verdade, é comum todos terem. Mas deixa eu dizer assim, ó, vamos pensar nós aqui. Daí tu tá lá na barriga da tua mãe, tu não sente fome, tu não sente frio, tu tá tranquilinho e tal, e um dia vem alguém e te puxa pela cabeça, entendeu? E a primeira coisa que assim, o bebê chora, os pulmões enchem de ar, isso causa... O nosso primeiro trauma da infância é o nascimento. A gente já sai de um lugar assim, ideal. Tá, mas o trauma não tá relacionado àquilo que tu lembra? Não, necessariamente, não. Conta bem pelo contrário, às vezes a gente tem que chegar assim, ó, muito trabalho para chegar no âmago do que te aconteceu. Não está relacionado ao que a gente lembra, não necessariamente. Pode estar guardadinho lá na última gaveta, do último armário, do último móvel do inconsciente. E a gente tem vários móveis assim. Olha, atrás do outro móvel. Então, assim, traumas todos passamos. Mas a questão, eu acho que o que tu quer me perguntar é assim... Se o trauma da infância vai prejudicar a saúde mental na vida adulta, aí vai né? depender do trauma, o que aconteceu, né? Então o nascimento, não, o que aconteceu, né, com essa pessoa.
E principalmente assim, ó, o modo com que cada um vai lidar com o que lhe aconteceu. Porque aí vem uma palavra que às vezes, né, as pessoas usam e não sabem muito bem de repente colocar na frase, mas assim, ó, é a resiliência, que é a capacidade que cada ser humano tem de lidar com as suas adversidades. Ah, mas eu passei a mesma coisa que o Beltrano. Por exemplo, eu tive uma infância muito agressiva. Bom, mas eu peguei isso, eu dei a volta e hoje, por exemplo, eu trabalho em prol de crianças que necessitam de acolhimento por A ou por B. Ou, né, eu tive traumas recorrentes de uma infância muito agressiva e eu simplesmente repito. Eu simplesmente dou continuidade, né, a esse tipo de comportamento. Então, traumas nós tivemos, vamos ter uns piores, uns mais leves, digamos assim. Mais leves, né, traumas mais significativos, mas vai depender muito de como eu consegui elaborar, como eu consegui transcender essa situação com a minha capacidade individual, com a minha resiliência, né? Toda a minha vivência da infância, que tu me perguntou, né? Daí, o que eu vivi na infância repercute na minha vida adulta? Sim. Só que não é matemática. Sim. Tá, então o fulano passou por isso, vai ser assim. O Beltrano passou... Não, assim não funciona. Sim, cada pessoa Cada um é um... Essa é a frase do dia, né? Cada um é um. A falta da saúde mental é mais preocupante nas crianças, adolescentes ou adultos? Ó, saúde é saúde. Se uma criança está doente, um adolescente está doente, um adulto está doente, um idoso está doente, né? Ou com, né, dificuldades, preocupa, né? Em qualquer fase do meu desenvolvimento, depois na fase da minha maturação, né? Depois na fase do meu envelhecimento, a falta de saúde, seja ela física ou mental, preocupa e deve ter acompanhamento adequado. Interessante. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio 96 3412 3334. A gente tem acompanhado, né, no noticiário aí, ataques às escolas, né, por adultos, até mesmo adolescentes. Tu como uma profissional, né, uma psicóloga com experiência, né, ao que tu atribuis esse tipo de ataques? Pode ser uma falta da saúde mental? Qual é a tua opinião sobre esse tema? Assunto polêmico, né? Bom, com certeza, né, pessoas que chegam a esse ponto, né, já tem instaurado aí questões psiquiátricas graves, né? Talvez essa pessoa, seja ela adulto ou criança, né, ou não está sendo olhada de forma suficientemente boa, ou não está seguindo o tratamento, já foi olhada e não está seguindo seu tratamento, né? Tratar, por vezes, não é tão simples assim como a gente imagina, né? A gente até falava antes no início da nossa entrevista, né, que as pessoas por vezes dizem, mas ir no psiquiatra é caro, ir no psicólogo é caro. Às vezes as redes públicas não oferecem, né, de forma, né, como deveriam oferecer. Então uma pessoa que chega a esse ponto, talvez, né, sim, já tenha instaurada, né, toda uma questão psiquiátrica, provavelmente uma patologia, e eu não sei se sequer foi diagnosticada, tá? Mas dentro do contexto do que está acontecendo agora, assim, ó, o que eu posso te dizer? Eu tenho uma visão que acompanha, assim, algumas pessoas que eu estudo e algumas questões que o ser humano, ele é o único animal que ele mata, e não necessariamente é por fome ou por defesa. Mas eu me faço esse questionamento, assim... Por desejo, tu acredita? Por desejo? Por vontade? Não, aí é que está. Eu me faço um questionamento. Por fome ou por defesa? Tá, não, ele não mata. Tá, mas assim, que defesa? Porque, né, quando a gente vai estudar essas questões de quando acontecem essas tragédias, muitas vezes a pessoa, em função da sua patologia, da sua doença, acredita que está se defendendo. E acredita que está se defendendo, por exemplo, de anos de exclusão social,
né? Porque, por exemplo, a pessoa pode apresentar uma esquizofrenia, né? Então lá nos delírios dela, né? Ou é real a exclusão social e os delírios maximizam, né? Sabe que a maior situação desse tipo de atentado foi, até hoje, né? E espero que não tenha outro, foi em Oslo, na Dinamarca. E era um adulto, não era uma criança, não era um adolescente. E ele acreditava piamente que ele estava... Porque a Dinamarca, né, recebe muitas pessoas de outros países e tal, um país com guerra, porque tem uma instabilidade socioeconômica muito boa. E ele acreditava piamente que ele estava fazendo uma limpeza étnica. Sim. E ele acreditava nessa situação, né? Então, essas pessoas, por vezes, acreditam, e isso não é uma justificativa, que fique bem claro, que pode estar se defendendo de situações das quais estão vivenciando, estão invadindo o meu país, ou eu sofro agressões constantes dos meus colegas de escola, de trabalho, sociais. E tu acredita que a internet possa ser um grande incentivador desse tipo de situação a ponto das pessoas fazerem esses ataques? Porque a gente teve situações de ataque tanto de adulto quanto de adolescente, né? Sabe que eu gosto muito daquela frase que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a internet, ela tem muita coisa boa. A internet tu abre hoje, tu tem acesso a um monte de coisas. Tu tem que ver como tu vai usá-la. Não dá pra fazer da internet a ferramenta. É como dizem, é quem está atrás do aparelho, sabe aquela questão? É que tem muitos jogos também, né, que incentivam. Mas aí nós vamos ter que ter uma visão muito particular, que é o seguinte, tá? Quanto aos adultos, né, essa visão de amigos ou de profissionais que possam acompanhar. E quando eu falo de crianças ou adolescentes, a supervisão é dos pais. Não é a internet. Onde é que está essa família? Por que ele está tanto tempo na internet? E não é o Google que a gente... Existem, né, as internets negras, que eles chamam, tipo Deep Web e essas questões. Como é que essa criança entrou? Será que os pais estão acompanhando? Onde é que tá? Exatamente, sabe, é esse olhar. Eu quero trazer muito essa questão de hoje de olhar. Vamos olhar os nossos adolescentes, as nossas crianças. Mas ele só fica no quarto. Sim, o adolescente tem uma necessidade de ficar mais no seu quarto, de ter seu canto. Hoje todas as crianças, na grande maioria, tem celular, né? Tá, tudo bem, mas vamos olhar. O que está acontecendo? E não precisa ser uma coisa, eu preciso olhar o seu celular. Não, vamos manter um vínculo legal, vamos olhar, vamos acompanhar, vamos olhar junto, né? Mas é que o fulano tem senha. Gente, o fulano não tem nem permissão para andar sozinho, ele vai ter senha no celular, vamos dar uma controlada, né? Eu até vi algumas coisas na internet em relação a isso, sobre posts, né? Em que dizia, o pai tem que olhar o que o filho está levando para a escola na mochila, né? Não só colocar o policiamento na frente das escolas. Olhar com quem ele conversa, porque assim, se eu tenho uma ideia de como o meu filho funciona, talvez eu nem precise olhar a mochila. Agora, se eu olhar de perto e ver que de repente ele está apresentando discursos de ódio, situações de revolta, um distanciamento social, talvez eu tenha mais, olhar na mochila e fazer muito mais. Trabalhar com essa criança no sentido de ver o que está acontecendo, discursos de ódio, por quê? Da onde ele tirou isso? Ele se sente assim? Aí eu entro naquela questão, né? O ser humano não mata, né? Ele se acredita estar se defendendo por vezes, né? Então, desses discursos de ódio. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte pelo WhatsApp da Rádio 96, uma situação que ele vive em casa, um jovem com depressão, agora tendo síndrome do pânico, qual é que seria a recomendação? Bom, se ele fala em depressão e síndrome do pânico, ele já foi a algum lugar e ele já tem diagnósticos, né? Aí eu devolvo a pergunta, e ele está sendo tratado? Né? Essa pessoa, ela tem que estar em psicoterapia e com um psiquiatra de referência para medicação.
para fazer. E aí a gente volta naquela questão, né, de continuar o tratamento, porque por vezes as pessoas acham que continuam por si só, abandonam. Olha, o da depressão é mais, assim, porque as pessoas, por exemplo, depressão aí a pessoa toma antidepressivo. Aí eu tomei antidepressivo 3 meses. Às vezes é pontual, sim. Mas eu também, me sinto super bem. Aí eu pego, tiro aquilo, como se fosse assim, já dá um baque, né? Tirar a medicação assim de forma abrupta. E mas no máximo 30 dias tô eu lá no buraco aquele de novo. Porque não funciona assim. Entende? A pessoa então tem. É pânico e depressão, né? A pergunta, né? É depressão e síndrome do pânico. Pois é, então. Tratamento. Né? O que fazer? Quem é o terapeuta? Quantas vezes por semana? Né? Sim, é preciso ter o acompanhamento. Ele tem que sentido. ter um acompanhamento. Eu tenho um diagnóstico para pendurar na parede, não resolve. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo novamente. Na sequência a gente volta falando sobre a importância da saúde mental, né? Um assunto aí que precisa ser discutido. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio 96 3412 3334. A gente já volta. Me enrolei meio. Me Olá enrolei. pessoal, aqui é o Dr. Elton da Clínica Médica Implantes. Como anda a sua autoestima? Você dá valor a si mesmo? Aqui na clínica reparamos que 90% dos nossos pacientes que perderam Eu entendi o teu contato aqui, tá? Desse senhor que perguntou. estão com autoestima Aí depois que a gente terminar eu aqui faço. nós podemos devolver os seus dentes fixos Comenta novamente comigo. e te ajudar a Tem elevar cartão? sua autoestima. Não Tem. Dá perde teu número. tempo e vem agora 9, mesmo conhecer a Magic 99, Odontologia e Implantes. 48, Estamos te esperando. Um abraço. 79 36. Venha descobrir seu talento através de 999487936. Descubra o seu talento praticando aulas de expressão corporal, vídeo, imagem pessoal e etiqueta contemporânea. Autoestima elevada e muito conteúdo com os melhores profissionais. Curso para novos talentos realizado por Kelly Barcelos. Inscreva-se na bio do Instagram, @Kelly Barcelos, ou pelo WhatsApp 99626-2158. O outono é uma das estações mais incríveis do ano e o New York Free Shop já recebeu a coleção Santa Bárbara. Lindas peças para compor o look da sua família. Calças, jaquetas de nylon. Esse é o tempo que a gente tem. Aqui vai dando o tempo que a gente tem. Agora vai até as 6 e termina. Tá, não. Eu vou falando. Me empolgo, fica aqui até meia-noite. E esse é o Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96. Hoje o último programa aqui na rádio, depois o Baita Papo será transmitido apenas no YouTube. Então você pode se inscrever lá no canal, @Baita Papo Entrevista, e acompanhar lá todas as entrevistas que serão feitas a partir do mês de maio. Agradecimento aos patrocinadores do Baita Papo: Guimarães Soluções Contábeis, contabilidade para o comércio, indústria, prestadores de serviço, agronegócio, além de gestão financeira e gestão para negócios. Rodoman, indústria e comércio de implementos rodoviários, loja com oficina para caminhões e carretas. A Rodoman é concessionária da Librelato. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Proequilíbrio, mais que uma academia, é um estilo de vida. Na Proequilíbrio, você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de você e da sua saúde. Benditos Pet, recreação e socialização canina, hospedagem, banho e tosa, consultas e vacinas. No programa de hoje, saúde mental, um problema a ser discutido. Estou recebendo aqui no estúdio a Suzana Nair Piegas Tarter, que é uruguaianense, formada pela UBRA desde 2003. Há mais de 10 anos é uma profissional atuante nas políticas públicas e também atende adultos e adolescentes em consultório. A gente está falando sobre saúde mental, um problema a ser discutido. Suzana, dando sequência na entrevista, quais seriam as formas aí de tratamento para a saúde mental? A falta da saúde mental, né? Tratamento para a falta da saúde mental. Aí, como eu respondi para o senhor que perguntou ali antes, né?
É importante que a gente, né, veja, né, se existe ou não um diagnóstico, né, quando a gente fala de patologias já existe sim um diagnóstico, tem que ver se é um transtorno, uma síndrome, que tipo de diagnóstico que essa pessoa apresenta, e aí você fazem os encaminhamentos, né, psicólogo, psiquiatra, por vezes são interessantes exames neurológicos, né? Como a gente falou antes, tem toda uma equipe interdisciplinar. E eu gosto muito de colocar, a gente falava antes das escolas ali, né? Quem também tem um olhar interessante, né? Apesar de eu achar que é papel da família, né? Principalmente. Mas nós temos os educadores, é muito interessante a questão, né? De que os educadores também auxiliem, né? Dependendo do tratamento. Isso que eu vou te perguntar mais adiante, né? Como é que os professores podem trabalhar essa questão da saúde mental com as crianças ou com os alunos nas escolas, né? Essa questão, assim, eu acho que os professores, eles têm estado cada vez mais capacitados para isso, sabe? Claro, eu não posso dizer que é a grande maioria, né? Às vezes eles têm uma carga horária absurda de trabalho e eles mudam de turno, são centenas de rostos por dia, entendeu? Em turmas de 40 pessoas. Mas existem situações assim que os professores identificam, né? Existem coordenadores, né? Existem escolas particulares, por vezes têm psicólogas, né? Tem uma lei que na verdade eu não saberia falar sobre ela nesse momento, de que as escolas públicas todas também têm um profissional da área da psicologia, né? Para poder identificar esse sofrimento psíquico, né, para auxiliar. A adolescência por si só é um período bem conturbado de transição, né, as crianças pequenas em escolas, né, de séries iniciais, né, mas os professores, ao meu ver, têm estado cada vez mais capacitados, as escolas têm estado mais capacitadas, né, claro que, né, nem sempre se tem a possibilidade de evitar determinadas questões, né, como a gente falou antes ali dessas questões, dessas tragédias, né. Outras questões também é em relação à saúde, à falta da saúde mental nos trabalhadores e empresas, né. Ah, sim. Eu já te pergunto de que forma que as empresas podem auxiliar os colaboradores a ter uma saúde mental mais equilibrada, se existe algum tipo de dinâmica ou se é preciso realmente ter um profissional habilitado dentro das empresas. Assim como as escolas, né, a gente falava ali de ter alguém que possa olhar pelos alunos e mesmo porque empresas, escolas são grandes empresas, né, sim, tem muitos professores e tal. Hoje em dia, grandes empresas têm seus setores de recursos humanos e neles sim, existem profissionais da área da saúde, né, para identificar dificuldades dos funcionários, dificuldades entre eles, coisas que eles trazem de casa, né, observação inclusive de acompanhamento de laudos, né, essa disponibilidade ela existe, né, muito mais em grandes empresas particulares do que públicas, tá? Porque, por exemplo, nós temos grandes empresas públicas, não seriam empresas, né? Grandes sim. Serviços públicos, mas que não contam com esse tipo de acompanhamento. E quando é uma empresa menor, esse olhar do gestor, né? Por que o meu funcionário não está rendendo o que ele estava rendendo antes? Ou teu colega na mesa do lado, né? Não vai ter um setor de RH, mas eu vou ter um olhar mais cuidadoso, né, dentro do possível, assim. Tu falava antes do celular, da internet. Tem o celular, eu também não acho ele uma ferramenta ruim, bem pelo contrário. Mas às vezes levanta os olhos do celular e olha ao redor. Temos um depoimento aqui de um ouvinte da 96. Boa tarde, meu filho está indo em terapeuta psicanalista, né? Ele tinha problemas com drogas e a terapia está ajudando muito ele. É o que a gente falava, né? Da importância do tratamento, da importância de buscar um profissional e continuar o tratamento, porque, né, aqui temos um exemplo de que está ajudando, né? E muito interessante, né, a pessoa ter colocado isso, porque assim, ó, como não é um braço quebrado,
entendeu? Porque um braço quebrado, aí todo mundo, né? É um pouco daquilo que a gente falava antes ali, né? De um preconceito com a psicoterapia, com a medicação psiquiátrica, né? Porque é subjetivo, né? A princípio. Então, quando é uma questão com drogas, com álcool e tal, já vem os estigmas. É porque ele é sem vergonha, é porque ele é fraco. Gente, a gente às vezes não consegue resistir a comer algo que o médico disse, não come uma semana tal coisa. Dependência química é um problema seríssimo. Não vamos menosprezar as questões só porque elas estão lá no nosso subjetivo, só porque tu não vê, assim, o braço quebrado. Que bom, que maravilha essa família poder estar levando o seu filho a tratamento. Pra gente terminar, então, o Baita Papo de hoje, o último aqui da 96, né? Quais seriam os hábitos aí prejudiciais da falta de saúde mental? Sabe que isso é bem interessante, assim, e ele começa por uma coisa muito básica, assim, por vezes nós podemos ter nossa saúde mental abalada até em função de alimentação, faltas de vitaminas podem, né, nos deixar de repente mais prostrados, por exemplo. Então, assim, desde a alimentação, né, um ambiente estável, né, interessante que o ambiente que eu viva, seja eu criança, muito importante eu criança, mas eu adulto também, seja um ambiente estável, né, que eu seja incentivada, que eu receba afeto, né, que eu também seja cobrado, né, porque deu de mundo cheio de gente que não tem tolerância à frustração, né, e muito interessante, assim, o ser humano tem uma necessidade de respeito. Não é porque eu sou criança, ou porque eu sou mulher, ou porque eu sem discursos, né, ou porque eu sou mais novo, ou porque eu sou mais velho. Um ambiente onde haja respeito mútuo, recíproco. Sim, respeito independe da idade. De idade. É impressionante às vezes, né? Tu pegar uma criança que tá brincando, na cabeça dela tá fazendo um trabalho, tá? Aí tu pega pela mão e diz, vamos! Que falta de respeito. E ninguém te pega pela mão e diz, vamos! Te diz assim, ó, daqui uns 15 minutos vamos sair. Tá bem, eu vou desligar o que eu tô fazendo, eu vou me arrumar e aí a gente sai. Sabe? Então essas... É a forma, né? Como é falado. Não. Existem várias formas, né, de tu falar todos os assuntos. De todos os assuntos. E aí, entre elas, assim, eu acho que assim, a gente tem que dar uma adequada nas políticas públicas, tá? Isso é muito importante, assim, assegurar o acesso melhor das pessoas, né? Divulgar o que a gente está fazendo aqui, divulgar e estimular, né, que as pessoas busquem não só por saúde física, mas mental, e que na verdade estão integradas, tá? Não existe corpo separado de mente, né? Tá? Então, questões como essa de desmistificar esses conceitos, esses estigmas com o psiquiatra, com o psicólogo, com avaliação, né? Desenvolver essa estabilidade familiar, né? Onde uns olhem mais para os outros, né? Eu acho que tudo é esse combo, assim. Vamos indo por esse combo que a gente vai bem ou vai melhor. Perfeito, te agradeço então a oportunidade mais uma vez te entrevistando. Tu já participou dos programas em vários momentos, a gente fez na pandemia, a gente fez as lives, né? Veio pra rádio, com certeza vai continuar aí sendo uma excelente fonte de entrevista para o novo formato do Baita Papo só no YouTube. Desejo sucesso nessa nova etapa e sim, sempre pode contar comigo, porque eu acho assim, primordial que a gente possa estar trazendo esses assuntos em pauta. Muito bem, obrigado. Obrigada a ti. Agradecendo os patrocinadores, então, Guimarães Soluções Contábeis, Rodoman, Revista Acontece Mais, Pro Equilíbrio e Benditos Pet. Eu conversei agora há pouco com a Suzana Nair Pega Starter, que é uruguaianense, formada pela UBRA desde 2003. Há mais de 10 anos é uma profissional atuante nas políticas públicas, também atende adultos e adolescentes em consultório. Fica aqui meu agradecimento a ti que sempre acompanhou o Baita Papo pela 96, hoje é o nosso último programa. A partir de maio o Baita Papo segue apenas no YouTube, aí você pode procurar lá e se inscrever no canal, vão continuar todas as entrevistas, o mesmo formato, só muda a plataforma. Aquele abraço, tudo de bom, tá chegando aí 96 Notícias, segunda edição.